né, a todas e a todos. A gente tem a Conexão Liga Labora, que é um ponto de encontro mensal, aberto, né, para praticantes da inclusão produtiva da diversidade geracional, pessoas que estão interessadas e, principalmente, em acelerar essa inclusão geracional nas empresas, né, pessoas que estão aí abertas a pensar em como que a gente pode aumentar os postos de trabalho e trazer as pessoas com mais de 50 anos para ativa aí no mercado de trabalho. Hoje, nosso convidado é o Sérgio Serapião, fundador e CEO da Labora. Ele vai trazer para a gente as tendências para o mundo do trabalho, aprendizados que ele trouxe do Web Summit, evento que ele participou recentemente em Lisboa, em Portugal, e do New Longevity Summit, também, que ele participou em Bilbao, na Espanha. Então, a gente está muito interessado aqui, Sérgio, estou bastante curiosa em saber o que a gente tem de novo aí para repensar o trabalho, né? Qual que é o nosso futuro do trabalho. O Conexão Liga Labora é uma iniciativa da Liga Labora, que é uma liga criada em outubro de 2020, em parceria com 16 executivos de recursos humanos de multinacionais. A liga, ela foi criada também com a Labora, né? E é um think do tempo de aceleração da inclusão produtiva, ou seja, a gente pensa, a gente faz, olhando para a inclusão da diversidade geracional no mundo do trabalho. A Liga ela tem um objetivo inspirador em reunir as pessoas de empresas, pessoas do RH também de empresas, agentes de transformações dentro do mercado de trabalho que possam repensar o futuro do trabalho e, com isso, criar, aumentar a força de trabalho dentro das instituições para 25% de força de trabalho 50 a mais, que reflete a porcentagem de 50 a mais que a gente tem na nossa sociedade. A sua empresa ela pode participar da Liga Labora com uma adesão automática e gratuita, é só falar comigo, vou deixar meu e-mail no fim da apresentação, e cada pessoa também pode participar da Liga desde que ela esteja envolvida em grupos de afinidades geracionais dentro das suas instituições, né? Pessoas que estão envolvidas nesse debate dentro das empresas, e também como embaixadores, que é o caso da Virginie, que é uma pessoa que tem longa experiência na área e é uma embaixadora da causa em todos os lugares que ela vai, uma pessoa bastante inspiradora para levar essa palavra para frente e adiante. Dentro da Liga Labora, a gente tem vários espaços, né, de networking, um deles é a Conexão Liga Labora, e a gente tem espaços também de mentorias online coletivas, em que as pessoas podem participar, sendo sênior, né, como beneficiário dessas mentorias, mas sendo também facilitadores voluntários dessas mentorias. A nossa próxima mentoria vai ser no dia 24, também quem tiver interesse em participar, pode falar comigo, e eu faço essa ponte com a equipe que coordena as mentorias. Bom, o que a gente pode esperar do Conexão Liga Labora? São encontros mensais, que têm temáticas específicas, sempre com uma pessoa que vai trazer inspiração e o caminho aí das pedras de quem está fazendo, porque a gente pensa muito em compartilhar conhecimento, mas que esse conhecimento ganhe vida na prática, né, no nosso dia a dia. A gente sempre traz também apresentação e discussão de casos de sucesso e novas formas de criar oportunidades de desenvolvimento e trabalho para a diversidade geracional. Quem pode participar são pessoas profissionais, organizações interessadas nessa pauta e engajadas com a inclusão geracional. A participação de todo mundo é aberta e gratuita, então, por favor, compartilhem também essa oportunidade com as pessoas que vocês acham que possam vir a ter interesse. O meu contato aqui, para quem quiser mais informações, é mdomenica@labora.check, e agora eu convido Sérgio Serapião, CEO da Labora, e nosso convidado de hoje para compartilhar aqui as experiências sobre a tendência do futuro do trabalho, vindas de novas inspirações e aprendizados que ele tem trazendo para a gente da Europa. Boa noite, Sérgio. Opa, boa noite, Mi. Obrigado aí pela introdução. Primeiro eu queria, assim, deixar aqui bem à vontade, gente, para isso aqui ser um bate-papo, tá? Para a gente ir trocando e o que vier de insight, pergunta, vamos conversando. Ficar bem à vontade. Segundo, acho que antes de entrar em cada um dos
dessas experiências, né? Foram 3 dias num evento em Lisboa, 3 dias num evento em Bilbao, ali no norte da Espanha, com características muito diferentes, né? Um é o maior evento de startups do mundo, né? 2.300 startups se apresentando para 70 mil pessoas. Para terem ideia da dimensão, são 40 minutos no mínimo de fila para entrar, todo dia, por volta de 1 quilômetro de fila. É assim, essa é a dimensão do tamanho desse evento. A cidade de Lisboa para, né, não tem hospedagem literalmente suficiente. O outro foi um evento super fechado, para 400 pessoas, com meio que a nata do que está acontecendo de impacto social em longevidade, né? Então, eventos no mundo todo, né? Organizado pela Ashoka, uma instituição de fomento do empreendedorismo social, e que elegeu nos últimos 3 anos longevidade como um trending top para realmente trabalhar, né? A minha participação nos dois foi muito diferente, né? Numa, eu era uma das 2.300 startups se apresentando ali. Tinham uma comitiva de 150 startups que o governo brasileiro, né, a Apex, elegeu para representar o Brasil. A gente estava nesse grupo, e ali em Bilbao a gente ajudou um pouco a construir a parte da agenda. Era certamente uma das 6, 10 iniciativas de mais destaque ali, né? Então, eram eventos muito distintos. O que eu posso tirar de conclusão dos dois, assim, de largada, eu volto muito renovado para o caminho que a gente está tendo, né? Acho que é o que traz o ponto em comum, esses dois eventos tão distantes, né? Tão díspares, né? E que por acaso aconteceram com poucos dias de distância. Primeiro, quando a gente vai para o ecossistema de startups, dá para perceber que esse assunto, enfim, de ESG não é nem mais uma tendência. ESG é um fato. Difícil você encontrar alguma startup ali que não vá colocar no seu pitch alguma coisa disso, seja o assunto que ela trate, ela vai estar tendo que lidar com isso, né? Mas mais do que isso, muito claro também como que o futuro do trabalho, a tendência de como as startups estão puxando esse assunto, está completamente alinhado com o jeito que a gente está construindo aqui enquanto labora, né? Num trabalho flex, num trabalho que realmente respeita as pessoas e não as pessoas voltadas para a organização, né? E obviamente com todos os desafios que isso tem, né? De cultura, de processos, das pessoas entenderem qual que é o meu papel, como que eu vou me desenvolver. Então, isso estava nas entrelinhas ali, muito claro das startups que estavam lidando com isso, muitas startups falando sobre isso de formas diferentes, né? Cada um com o seu subproduto ali. E do lado ali da longevidade, a mesma coisa, né? Assim, a gente era a única, aliás, isso é o ponto em comum que tem nos dois encontros também. Nós éramos a única startup plenamente voltada para a inclusão de sêniors, de uma forma flexível, né? Essas variáveis estavam em diferentes startups, iniciativas, mas compilando, né? Performance com os talentos sênior, com novos formatos de trabalho, essa é a unicidade ali que realmente deu para perceber que é o que chamava atenção de formas diferentes, por atores diferentes nos dois territórios. Agora, para além dos eventos,
deu para perceber, assim, foi quase que uma viagem para o futuro, assim, principalmente Bilbao, né? A cena que mais me marcou foi quando eu cheguei lá numa sexta-feira à noite e, né, enfim, fomos lá comer alguma coisa, né? O jantar deles é às 8 horas da noite e eles comem alguma coisinha entre 6 e 8, vão para os botequinhos comer os tapas, os pichos ali, né? Bebida e comidinha. E entrar naquelas ruelas, Lisboa já tinha sentido isso, mas em Bilbao foi assim muito interessante. Entrar naquelas ruelas, lotadas de pessoas, em todos os bares e restaurantes, comendo, bebendo, fumando e dançando, super agitada, e provavelmente eu era a pessoa mais nova na rua, né? Assim, incrível, não tinha uma pessoa que não fosse de cabelo branco na rua, né? Vamos lembrar que dos 4 países mais longevos do mundo, né? Você tem Japão, depois você tem Portugal, Espanha e Itália, né? Então, Portugal, Espanha e Itália são esses 3 longevos do Ocidente, e se você pegar a Espanha, o País Basco, onde estava ali Bilbao, é a região mais longeva da Espanha, né? Então, assim, realmente foi uma viagem para o futuro, né? Porque Lisboa já dava para sentir muito cabelinho branco ali, andando pela rua, se divertindo, fazendo turismo, mas ali não era turismo, não. Ali era morador, ali era a atividade. E aquela atividade, entre aspas, de jovem, né? Que era se tipo bebendo e se divertindo e, né, aproveitando a vida na sexta-noite depois do trabalho. Muito interessante, foi assim, foi realmente um choque, assim, eu achei que, nossa, caramba, o que está acontecendo aqui, né? Só, só, só tinha gente, mas aí não é à toa que o evento de nova longevidade do Summit estava acontecendo naquela cidade, muito apoio do governo, muito apoio. Quem financiou o evento foi o principal banco da região, que chama BBK, que é o banco Bilbao, Biscay e Caixa, né, que é o banco da região, e que é uma mutualitar, né, que é uma cooperativa, né, então também retorna todo o investimento para o social, então tem esse trabalho que está entendendo o que está acontecendo no entorno. Então, acho que esse é o resumo que eu traria, assim, né? Bem assim, tipo, primeira conclusão, né? Estamos no caminho certo, o futuro realmente vai ser longevo, como a gente está vendo, e essa longevidade tem que ser incluída, e por mais que tenham várias iniciativas já falando disso de formas diferentes, era evidente o destaque que a gente tinha ali. Eu não encontrei nenhuma outra startup parecida com o que a gente está fazendo, e parecida exatamente com esses elementos, né? Cena, performance e trabalho flexível, mas muitas startups com esses elementos diferentes, né? Então, o trabalho flex ali na Web Summit. Então, deixa eu aprofundar aqui um pouquinho de Web Summit, né? Então, o Web Summit é isso, né? 2.300 pessoas, 3 dias, são 5 pavilhões enormes, com representações de países e das grandes empresas, enfim, Amazon, Cisco, Microsoft, né? Esse é o maior encontro do mundo, né, sobre tecnologia. Então, aquele mar de pessoas, o encontro absolutamente juvenil, né, no sentido do formato dele, som alto, ruim, não tem lugar para sentar, comida ruim, assim, aquele evento, né? Eu encontrei uma senhora que tinha 64, se eu não me engano, anos, que estava ali apresentando a startup, né? Fui falar com ela, na verdade a startup era da sobrinha dela, ela estava ajudando ali a sobrinha, mas sim, absolutamente hostil, né? E me chamou a atenção que ela conseguiu uma cadeirinha, né? Porque não tinha cadeira para sentar, daí pelo menos deram uma cadeirinha para ela sentar. Nesse ambiente da Web Summit, nessa
efervescência, o que acaba acontecendo? São muitas palestras, são muitos eventos de conteúdo. Os conteúdos, a maioria está aberto na internet, então sugiro, tem muitas falas interessantes, as mais diversas, né? O que eu encontrei dos nossos assuntos aqui? Primeiro do assunto de trabalho flexível e novos formatos de trabalho, a questão do trabalho nômade, dos horários de trabalho, mas principalmente a questão da falta de talento e como suprir isso, né? Ficou muito claro também que a questão da guerra está muito mais presente do que para a gente aqui, né? Aqui é uma informação ali no meio do Jornal Nacional, ali meio perdido. A guerra tem, assim, claramente a sensação na Espanha e em Portugal que estamos em guerra, né? Tipo, a Europa está em guerra. Então, a pauta guerra, e isso também mistura-se com a pauta dos assuntos sociais, de falta de talento, estava muito, muito presente, né? Desde startups da Ucrânia, enfim, tendo muita atenção, né? Até um dos keynote speakers foi a primeira-dama da Ucrânia, né? Que foi até lá e fez ali a fala dela. Então, a questão da diversidade estava presente, também muito mais presente com a questão de diversidade racial e gênero, principalmente a questão de gênero, né? A questão racial na Europa é um pouco diferente, né? Não é tão clara. Não teve tantas olas de migração ali, tem uma questão de colonização que é diferente, né? O pessoal das colônias vão para lá, né? Então é mais a questão de refugiado do que de raça que eles acabam tratando, né? Mas eu não vi tantas iniciativas assim. Tinha muitas falas, muitas discussões, mas poucas iniciativas. Agora, em relação a iniciativas, talvez uma das maiores que tinha era justamente uma plataforma que chama TopTal, que é um stand imenso sobre trabalho flex voltado para gênero, né? Como que a gente vai abrir oportunidades para as mulheres, principalmente em tecnologia, né? Então, aí tinha uma ênfase grande. LGBTQIA+, PCD, zero, né? E sênior, muito pouco, né? Então, sênior, geracional e LGBTQIA+, pouco, PCD, nada, e gênero, muito, 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 né? Sérgio, será que você poderia dar uma pincelada no que é o flex? Só porque acho que talvez nem todo mundo aqui seja familiarizado. Claro. O trabalho flex é quando a gente começa a falar que num mundo que é muito que passa a ser incerto, que essa é uma novidade que a guerra traz para o mundo, né? Nesse contexto de 2022, né? Na Web Summit, né? Estamos em guerra, né? Ambiente muito incerto, né? Empresas têm que subir preço, tem inflação, tem que demitir, tem que contratar. Esse ambiente incerto, ele traz uma demanda de que o que tradicionalmente as empresas tinham como um ativo, né? Que é assim, qual é o tamanho da tua empresa? Tem 50 mil funcionários. Uma empresa grande. Então, isso é quase que uma definição do que é uma empresa, é o número de funcionários, porque funcionário é um ativo, é ali que é o corpo que se consolida a empresa. Quando você está nesse cenário muito incerto, muito volátil, muito desenvolvimento, muito crescimento, trocando muita tecnologia, né? Esse corpo de funcionários deixa de ser um ativo necessariamente, né? Ele pode passar a ser um passivo no dia seguinte, né? Ele pode ser, eu posso precisar de uma outra necessidade de pessoal. Então, quando a gente está falando de flex, a gente está falando de um formato de trabalho que eu não tenho mais esse funcionário. Eu tenho pequenos prestadores de serviço de formatos muito diferentes. Pode ser o nosso PJ aqui no Brasil, lá em Portugal eles têm um outro nome,
acho que é carteira verde, que é o empreendedor individual, pode ser um prestador de serviço que está agremiado numa empresa e presta serviço, por projeto, por tempo de serviço, por hora, né, por temporada, daí tem formatos diferentes que você vai agremiando, mas no fundo é mão de obra que passa a ser serviço e não passa a ser mais um ativo da empresa. Então todo o formato de carreira, todo o formato de cultura corporativa, todo o formato de diálogo entre as partes, de quais são os stakeholders, aquele conceito de stakeholder interno, externo, deixa de existir. Então tudo isso você quebra muito essas barreiras. Então você precisa de, né, você começa a ter burnout, você começa a ter problemas de cultura, de integração das pessoas, de pessoas que de confiança nas pessoas, de compromisso. Então, tudo isso passa a ser os desafios das corporações. E daí você tem um sem número de startups falando sobre essas pequenas coisas ou com soluções um pouco mais integrais, colocando força de trabalho disponível para as empresas, né? Como a Labora faz, como essa TopTal faz, ou Upwork, daí você tem algumas muito grandes já. As maiores estão vindo dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Israel, onde estão surgindo as maiores plataformas, né? E algumas estão começando a se voltar para a diversidade, porque estão entendendo que precisa ter um grupo de diversidade diferente. O que eu mais vi foi a diversidade de gênero, né? Para as plataformas Flex, né? Faz sentido? Boa. Então, assim, essa convivência entre pessoas que estão com um compromisso diferente no mesmo time, ou que são de gêneros diferentes, ou que têm formação diferente, referências diferentes, tudo isso passa a ser um baita de um desafio, né? Como que a gente faz entregar a mesma coisa que a gente entregava antes, sendo que antes a gente tinha uma cultura de controle, né? Uma cultura do RH que vai falar se você vai ser promovido ou não. De repente você quebra tudo isso, a pessoa pega um projeto novo e vai embora, né? E desaparece. Assim, o que eu mais vi, daí vivenciando um pouco de turista, é assim, é escassez de mão de obra nas lojas, no aeroporto, em tudo, assim, você vê que está faltando, está todo... E daí você começa, eu fui perguntando, né? Tudo faltando, falta trabalhador, né? Seja por uma mão de obra não tão qualificada, né? Assim, só de um atendimento, seja o que estava lá no Web Summit muito qualificada, né? Então, daí você tem vários países se posicionando para ou atrair força de trabalho, né? Desculpa, atrair empreendedor, né? Tipo uma Estônia da vida, que está atraindo muita, ou Portugal, né? Que está atraindo startups para ali ser hub de startup, ou outros países se colocando como disponibilidade de mão de obra para serem contratadas, né? Que aí eu via o Brasil, por exemplo, é um que estava se colocando muito assim, né? Mas vários outros também. Né? Então você começa a ter essa guerra de talentos que vira uma guerra global. Né, vira uma disputa de talento global. Claro que tem que ter algumas premissas, você tem que, né, jogar uma regra não só de língua inglesa que você passa a ter que falar, mas o jeito de trabalhar, o jeito de entregar, também tem que entender como é que funciona. Né? Mas esse é um grande desafio que passa, claro, pelo mundo das empresas de tecnologia, mas você começa a ver que tinham várias empresas ali que não eram de tecnologia, ou pelo menos historicamente não eram de tecnologia, e que se colocavam buscando talentos, né? Empresas bem tradicionais, empresas de logística de container, até empresa de beleza. Né? Então, realmente, ali... enfim, essa tendência ficou muito clara, né? Como está se transformando o que é mão de obra, o que é talento, e como que a gente desenvolve as pessoas, né? E como que a gente desenvolve nossas empresas a partir disso, né? Que mais? O que a gente está falando aqui tá fazendo sentido? Algum insight, alguma pergunta? Quer
abrir aqui para essa conversa ficar mais aberta. Sérgio, eu quero. Desculpa, eu cheguei atrasada, tá? Prazer em estar te ouvindo nessa experiência lá do Web Summit. Eu queria só correlacionar contigo o seguinte: vai ter o Soft Summit agora. Desculpa, eu estou assim anotando algumas coisas. Eu cheguei atrasada realmente aqui e estou assim realmente bem absorvida no pouco que eu vi até agora, tá? Que não tem 10 minutos que eu estou aqui conectada. Mas sabe, tu trazendo essa questão do posicionamento das empresas no Web Summit, e empresas de todos os segmentos, né? Tu vês? E aí me deu um insight no seguinte, Sérgio: vai ter o Soap Summit em Porto Alegre. Uhum. E se a gente pensasse em articular uma presença da Labora, Uhum. Uhum. entendeu? Não, com certeza, eu acho que esses encontros são bem importantes, São né? muito importantes. E aí, Puta. sabes, e aí eu tô falando isso, eu estava vendo, por exemplo, eu tenho clientes, minha construção de conexão com a Labora, porque é uma construção, né, Sérgio? A gente não tem perna para tudo, vamos lá. Mas é justamente nessa questão, assim, do cliente corporativo, tal, e os projetos da Labora, porque eu, assim, adoro a construção da tua história, tal, tá? Não, né? Vamos lá. Mas o que está acontecendo hoje? Os clientes estão fazendo muito employer branding em ambientes de feiras, compreendeu? Uhum. Tipo o Web Uhum. Summit, como tu viu lá e É isso tal. mesmo. Só que eles Uhum. estão fazendo muito ainda em feiras segmentadas, por exemplo, em alguns clientes que eu trabalho, né? E aí tu me deu um insight super bacana, assim, puxa, não só a abordagem da Labora, mas a abordagem desses clientes também em esse ambiente do Soft Summit, que é um ambiente de inovação com tecnologia, com as Uhum. startups. A gente sai de lá, assim, contaminado, né, Sérgio? Eu imagino tudo no Web Summit. Eu imagino Uhum. tudo, porque, assim, Não, super. né, a gente se contamina de uma forma, assim, então, e ano passado teve a primeira edição de Porto Alegre, e eles asseguraram, Sérgio, o evento por 5 anos em Porto Alegre. Fecharam um contrato, né? Então, eu acho que daria para a gente percorrer isso aí, tu entendeu? Saber, tal. O CEO, ano passado, era o Renato, tá? O Renato da Forol, ele era o CEO do Soft Summit, né? E a gente poderia ver, assim, quem são essas pessoas lá atrás, né? Conecta esses nomes, entendeu? E a gente vê como é que é. Os ingressos já estão à venda, tá? Já abriu o primeiro lote de ingresso, mas a estruturação, com certeza, acho que tem algumas coisas aí, é no final de março, tá? Que Uhum. rola. Eu vou né? pegar teu contato, Lizzy, né? E daí a gente entra em contato para combinar isso. Isso, Eu acho eu acho que ótimo. E o South Summit está ligado ao mesmo encontro que tem lá em Madrid, né? Então, em Portugal ou Madrid? Madrid. Madrid, é isso aí, tá ligado a Madrid, é isso aí. Não, é super legal. E isso está acontecendo, né? Ou seja, esses encontros, eles estão vendo que não adianta fazer um global, né? Porque já está grande demais, né? Então, o Web Summit, ele tem um irmão, né? Que é É, na Ásia, um outro que é nos sim, Estados sim, sim. Unidos, e ano que vem vai ter no Rio de Janeiro, né? Em Que maio vai ter um bacana, Web já tem Summit no data, Rio. Sérgio? Se eu não me engano, é 5 de maio, tá? Maio, é legal a gente Maio. saber. Aham, Sim. legal. Tá joia. Maio, no Rio, em 23, é isso? 23, Tá, exatamente. legal. Sérgio, uma outra coisa que eu me conectei agora, lembrei do que tu estavas falando. Sim, olha só, uma outra questão que eu busquei, cara, não consegui essa informação aqui de nenhum jeito, mas eu ainda vou pegar, vou apertar esse pessoal, tu entende? Aqui, porque o ambiente era tão contagiante, a gente saía de lá assim, com uma expansão, sabe, de corpo, de mente, era uma coisa incrível, incrível, assim, a troca intensa, né? E as experiências.
E a gurizada bombando, com causas super significativas, tal, mas uma intergeracionalidade riquíssima. E eu quis verificar com eles, porque tinham, sei lá, X speakers, sabe? Qual era a matriz etária dos speakers e qual era a matriz etária dos visitantes, compreendeu? E eles, porque a gente preenchia esse dado Uhum. na Na inscrição, inscrição. e eles não me deram essa informação até hoje. Danados, né? Mas esse ano, Sérgio, eu vou fazer a inscrição com esse condicionamento, tu entendeu? Vou ver lá quem é a pessoa e tal, dizer assim, ó, no fim, e fizeram um super relatório, e não botaram a matriz etária dos participantes nem dos speakers, entendeu? E isso Isso, para nós é relevante, assim, raça, gênero, né? É assim, isso tem que aparecer, tu compreendeu? sim, Porque estava muito intergeracional, Sérgio. que legal, Estava muito bacana, muito show, tá? que legal. Então, acho que é por aí, vamos em frente. E o que me chamou a atenção, tu me trazendo, assim, claro, vai ser cada vez mais um ambiente de as empresas colocarem os seus employer brands ali, tu entendeu? Super, Né? isso era muito evidente, Claro, né? claro, vai ser cada vez mais, né? Cada Um vez dos que mais, me chamou né? mais atenção foi o stand da L'Oréal, né? Pois é, e que no fundo, eu não sei nem o quanto que aquilo ali está desenvolvido, mas no fundo era claramente eles se colocando como, eu não sou mais uma empresa de produto, eu sou uma empresa de tech, né? Eu sou uma, sei lá, beauty tech, né? Bibliotec. Uh, Aham, é e, isso aí. e, e E era é, né, claro. Sérgio? E é, né? Não sei se já é ou se quer É, ser, mas já no é, já é. mínimo é algo que estão querendo atrair talentos, né? Ali você está se posicionar a marca, Sim, claro, mas sim, posicionar para quem, claro, né? claro. Aham. Para a garotada que está ali, para parceiros, eventualmente, É mas isso aí. me parece uma atração de talentos bem, bem forte, né? Uhum. Ah, eu acho que outra coisa que era bem interessante nessa história de atração, né, dessa busca de colocação, os países, né, como eles foram se colocando, né, eu falei um pouco isso, mas Portugal, incrível o quanto que eles conseguiram nos últimos 5 anos construir todo um ecossistema para atrair startups, Profissionais do mundo inteiro. financiar, não, e financiar, dar muito financiamento, né? E financiar para se instalar, financiar para expandir, financiar para contratar. Então, assim, a gente, né, na missão da Apex tinha lá, foi presidente de Portugal, foi ministro, não sei o quê, prefeito, assim, uma atenção muito, muito relevante para os brasileiros, né? Tanto querendo atrair talentos, claro, né? Mas também querendo atrair investidores, né? Já tem até alguns hubs de brasileiros investindo em Portugal, né? Então estão buscando esse posicionamento, né? De um lugar seguro para você desenvolver a tua ideia, né? E quem sabe ir para a Europa, né? E do lado do SG, que eu estava falando, eu que tenho uma vivência mais profunda em SG, achei tudo muito superficial, né? Assim, a maioria muito superficial, um ou outro tinha mais fundamento ali, pelo menos dos que eu fui conversando, né? Claro que não conversei com todo mundo, mas dava para ver que todo mundo tinha no discurso, mas não tinha ali a profundidade necessária, né? Sérgio, mas tu Ah, sabes que eu tenho um dado que é o seguinte, ó, o impacto, tá, do ESG na relação do mercado, porque qual é o impacto do ESG nas organizações? Vamos lá, uma troca, tu entende? Eu estou investindo nisso para eu ter mais, assim, uma solidez melhor na leitura de tomada de capital do mercado, certo? É essa moeda de troca que está acontecendo no mercado.
E esse impacto, nos países da América Latina, ele é de 67%. E ele é de 18% nos Estados Unidos e 25% na Europa. Por isso que a gente ouve falar menos lá, tu entendeu? E aqui o eco é maior, porque o preparo das organizações aqui, do ponto de vista social e ambiental, para a tomada de crédito, tu entendeu? Para a tomada de capital, né? Não é assim, investimentos, de uma forma geral, tal, ele é maior, né? Depende, inclusive, mais das operações estruturadas com os bancos estrangeiros, entendeu? Tem toda uma Sim, isso questão, pode ser uma né? Eu acho explicação. que esse dado é relevante, e é isso mesmo. Na Inglaterra também, a gente ouve falar pouco da ESG, viu? Né? Tem o pouco das outras frentes da diversidade também, né? Pelo menos os encontros do Learning Technology, sabe? Que tem agora em março também, no mesmo período da Soft Summit, acontece em Londres, o Learning Technology, né? Uhum, E assim, uhum, a abordagem, né, relacionada à diversidade, ela também é bem sutil, sabe? uhum. É. Aí é uma questão ampla, né? Acho que tem vários Muito ampla. variáveis aí, mas essa do financiamento, sem dúvida. Agora, era evidente, assim, você tem várias verticais de startups ali, né? Muito claras, né? De logística, de varejo, de RH, papapá. Você não tinha a vertical ESG, assim como no Cubo, aqui em São Paulo, a gente tem, né? Isso. Então, no Cubo você tem um andar, que é a vertical dos ESGs. Então, assim, tem um olhar um pouco diferente, né? Então, isso chamou atenção. Viajando ali para Bilbao, o encontro já foi bem diferente, né? Como eu falei, é um encontro bem menor, bem mais com a nata, né, de quem está desenvolvendo no mundo isso, com o recorte de impacto social. Então, tinha desde do Mark, que é o fundador da Encore, que é uma organização que tem 30 anos nos Estados Unidos, que trabalha com inclusão produtiva de seniors, muito voltada para o voluntariado, que estava lá, até o pessoal da Coreia do Sul, da Índia, do Paquistão, enfim, de toda a Europa, Austrália, um pouco aqui da América Latina, que estão lidando com as questões da longevidade, que ali tinha um recorte que tinham 4 eixos, né? Deixa eu colar, fazer minha cola aqui. E eles estão trabalhando os eixos como eles estão colocando essa âncora como uma nova longevidade, né? Então, um eixo é conexões e contribuições por toda a vida, né? E aqui entra muito uma coisa de como você se manter socialmente conectado, né? Atividades, daí você tinha desde, sei lá, a iniciativa da África do Sul, que era as avós que jogam futebol, e para justamente se manter ativas e conectadas com pessoas, com pares, né? Até uma iniciativa lá da Holanda, que se espalhou por toda a Europa, que é o pessoal que tem um triciclo, e daí pessoas ou cobram ou são voluntárias para dar passeios com os seniors, né? E daí isso vira uma rede social, como se fosse uma rede de Uber, mas muito mais para um lazer, né? E isso cresceu muito nos últimos 5 anos ali, então está falando muito do aspecto social. Ele tem uma segunda linha de lifelong learning, né? Tem aprendizado e como que você vai experimentando coisas novas.
a terceira linha de lifelong segurança econômica por toda a vida, né? E aqui entra muito nosso eixo, e talvez as duas iniciativas de maior destaque, Elabora, e uma iniciativa ali da Coreia do Sul, muito interessante, que trabalha com um outplacement a partir da legislação que eles têm, né? Isso é uma coisa muito incomum, que deu para ver que as três iniciativas ali que tinham mais destaque, que trabalhavam com isso, uma dos Estados Unidos, uma do Brasil e uma da Coreia do Sul, as três falavam que a realidade deles era muito diferente. É assim, olha, as pessoas estão sendo demitidas, ou estão saindo do trabalho, ou estão tendo aposentadoria precoce, cada um usava um termo diferente, aos 45 e 49 anos, né? E a aposentadoria acontece aos 65, 70, 75 anos, né? Dependendo do país. Ou não acontece, né? Como nos Estados Unidos, não tem aposentadoria pública. Então, você tem ali um espaço que, na verdade, eles não chamam essas pessoas de seniors, eles chamam essas pessoas de mid-age, né? É o meia-idade, a pessoa de 50 anos para eles. Quando eu falava que a gente chamava de sênior a pessoa a partir dos 50 anos, eles dizem assim, mas como assim? Né? Assim, sênior é o cara a partir de 70, né? 50 é meia-idade, porque a gente vai viver até os 90, como assim? Né? Então, tinha algumas, né, entendimentos diferentes de linguagem, mas, na real, esse gap, esse buraco entre os 40 e poucos e os 60 e poucos, 70 anos, 75 anos, é o padrão, é o que está acontecendo no mundo, né? Assim, e aí, o que a gente vai fazer com isso aqui? Como é que a gente vai ter segurança financeira? Essa resposta não é clara, né? A solução que o americano deu é filantropia, que paga essa conta, é a organização que tem mais sucesso lá. A gente é a empresa que quer contratar talento, e a coreana é meio que o governo que paga essa conta. Então, cada um está tentando encontrar um caminho. E na Espanha, Sérgio, só voltando nessa tua experiência de Bilbao, né? E na Espanha isso é um dos países que está muito gritante, porque é o seguinte, ó, 60 anos sai compulsoriamente da empresa. Então, o que eles falaram ali, o que eles estão falando é que não é 60, é antes. Não, ok, mas é por outros, quer ver, ó. Não, tipo, na prática, as pessoas estão saindo antes. É o que acontecia antes da pandemia no Brasil. Antes da pandemia estava acontecendo isso. As pessoas estavam batendo ali nos 50, as empresas estavam impulsionando o desligamento, entendeu? Literalmente, porque as pessoas não estavam entregando mais, porque não sei o quê, papapá, aquela coisa, né? Aquelas coisas, e não preparam também, tu conhece bem essa complexidade, tá? Mas lá, isso está acontecendo no paralelo, mas quem permanece nas empresas, Sérgio, por exemplo, no Brasil, depois da pandemia, a gente já está conseguindo dar uma virada de as empresas tirarem idade de desvinculação, tu entendeu? De tratar realmente com maior flexibilidade a permanência das pessoas acima de 65. Nos meus clientes, essa discussão já está super clara, tu entendeu? Então, assim, está super tangenciado. Mas na Espanha ainda não. Assim, é lei, cumpre a lei, cara, não flexibiliza. E a empresa diz, tem que sair para os jovens assumirem. E as pessoas estão maravilhosas nos seus desempenhos com 60 anos, tu entende? Quem está na organização e não quer sair, e a empresa faz a aposentadoria compulsória. É como aqui para professor da universidade que 75 é compulsória. É assim. A minha percepção que eu fiquei ali, eu já fiz muito projeto, por exemplo, em Santos, aqui em São Paulo, que é uma cidade onde as pessoas dizem que é um dos melhores lugares para envelhecer, né? Que tem muito idoso, né? E eu já fiz projeto do Brasil
em vários lugares do Brasil, não no Brasil todo, mas em vários lugares do Brasil, e talvez disparado, o lugar mais difícil que eu tenha feito tenha sido Santos, né? A minha leitura é que em qualquer lugar onde a gente tem uma cultura muito bem estabelecida de qual é o paradigma do envelhecimento, né? Ou seja, Santos, que você tem muito idoso, que daí tem toda uma infraestrutura para a pessoa passear né, aproveitar a vida mais velha. Ou seja, o paradigma do antigo envelhecimento, vamos chamar assim, está muito bem estabelecido. É muito difícil você quebrar a cultura e mudar, né? Eu faria um paralelo que é muito parecido com o que eu encontrei ali na Espanha e Portugal, né? É um lugar, entre aspas, tão bom de envelhecer, isso reforça muito o paradigma. Então, assim, poxa, por que eu vou tirar o lugar da pessoa mais jovem? Será que eu vou fazer isso, né? Então, assim, mas eu não sei se não tem esse questionamento, mas é que o paradigma está ali colocado. Então, quase que, assim, eu fiz a abertura, né? Eu fiz a palestra de abertura do encontro. Eram 4 palestras, não sei quantos eram, 5, sei lá, palestras. Eu era a que fechava uma coisa. E depois tinha um coquetel e assim, era uníssono, assim, a pessoa fala assim, nossa, a palestra que mais marcou foi a sua, né? Mas por que a minha palestra mais marcou? Porque justamente eu trazia essa informação nova, essa informação de que, assim, não, sêniors podem estar, se quiserem, se tiverem saúde, tiverem desejo, né, atuante, trabalhando, conectado, né, desde que tenha um modelo de trabalho adequado às condições, às vontades, né, às possibilidades da pessoa, né, uma remuneração clara, uma conexão social e uma melhoria de saúde. Então, assim, é uma informação nova, né? É uma informação nova ali. Então, reforça também a história de que, assim, putz, a gente não vai copiar deles alguma coisa. É mais fácil a gente exportar o nosso modelo para lá do que a gente trazer um modelo para cá, né? Então, acho que isso, ao mesmo tempo, dá para perceber que o problema é muito mais latente lá, né? Então, eu fui falar lá com o pessoal da prefeitura de Lisboa, também arregalam um olho desse tamanho. Eu falo assim, nossa, a gente não tinha pensado nisso, isso pode ser interessante, porque está tentando atrair jovem para cá, se a gente já tem essa força de trabalho aqui. Será que daria certo aqui? Né? Então, acho que tem um lugar muito interessante de troca, de entendimento e de aproximação, né? Tem, Sérgio. Eu acho eu gostei muito de tu levantares esse parâmetro macrosocial, né, de ambiente, assim, porque com relação a Santos e Madrid, a Espanha de uma forma geral, né? Porque é isso mesmo, eu me dou conta, né? As pessoas dizem, a pessoa acima de 60 lá tem tanta qualidade de vida, tal, então, tipo assim, tu sai e vai curtir essa vida, é para aquela mentalidade de, entre aspas, né? E só que para eles também está mudando muito, né? Mas aquela questão do estado de bem-estar, né? O conceito de estado de bem-estar que serviu para uma geração, não vai servir para as próximas, né? E isso é evidente, que isso. a percepção deles tem um wake-up call ali de que, tipo, vamos ter que mudar alguma coisa aqui nessa regra do jogo, né? Não vai dar para continuar por muito mais tempo essa brincadeira aqui, não. Eu fui falando e não fui olhando para o nosso relógio e eu vi que a gente está estourando aqui a nossa conversa. Sim. Né? Sérgio, eu pedi para você fazer um finalmente aí com os seus 3 pontos aí para chamar atenção, que te chamaram mais atenção e para a gente refletir e ir embora com essa reflexão. Eu acho que o primeiro ponto é o quanto que a gente, às vezes, precisa viajar para se dar conta da relevância do que a gente está fazendo, né? Então, a gente, às vezes, se acha muito, né? Cachorrinho vira-lata brasileiro, né? Aqui, tadinho, qual é o benchmark que eu vou copiar lá de fora? E você vai para lá e você fala assim, uau, tem uma coisa que a gente está fazendo aqui que é incrível. Não é à toa que a gente está quebrando tantos ovos aqui, estamos tendo que descobrir tanto, porque tem algo... Exatamente. Acho que esse é o primeiro ponto,
né? Acho que tem um segundo ponto que é assim, é manter essa conexão. Uma coisa que eu vi muito forte é a gente tem que se manter conectado muito com essas outras iniciativas que estão acontecendo. Essa rede que se formou ali no New Longevity Summit é muito forte, por exemplo, e vai se manter, e vai acontecer. E acho que, por mais que a gente esteja fazendo uma coisa incrível aqui, tem muitos aspectos que a gente pode, sim, trazer, trocar, né? Duas interações que foram incríveis foi com o pessoal de Stanford, por exemplo, que estava nesse encontro, e que provavelmente a gente deve fazer aí alguma coisa, e com o pessoal da AARP, né? Da AARP, que é uma organização muito grande americana, um sindicato de aposentados, e que, de novo, né, eles estão fazendo outras coisas interessantes ali. Então, acho que a gente manter essa conexão, isso é tão óbvio, né, mas é que depois de 3 anos de Covid, a gente esqueceu, né, ficou todo mundo em casa e não se conecta tanto, né, e assim, foi, nossa senhora, como é bom isso, né, como é rico essas redes. E acho que a terceira coisa é esse mundo, seja com a guerra na Europa, seja com a instabilidade política que está acontecendo no mundo todo, né? Essa polarização, esses extremismos que estão vindo, esse populismo que está vindo em todos os cantos. Assim, a gente vai viver um mundo muito mais instável daqui para frente, com carreiras muito mais curtas, né? Nas quais a gente não vai ter uma conexão de faço parte daquela empresa, né? Talvez a gente já viveu, né, 10 anos, 20 anos numa mesma empresa, isso vai ser cada vez mais raro. Então, a gente vai precisar realmente se atualizar e ter plataformas, seja Labora, seja outras, mas que efetivamente vão abrir espaço para esse aprendizado e conexão com novos trabalhos, assim, e isso vai trazer uma necessidade que eu vi muito pouco na startup, mas em Bilbao bastante, uma necessidade de autoconhecimento, né? Então, assim, para mim, o novo RH são as linhas de propor para as pessoas uma centralidade nelas, porque se o mundo lá fora estiver tudo turbulento, pelo menos aqui dentro está tudo certo, né? Se eu ficar 3 meses sem trabalho, pelo menos está aqui tudo certo, porque a gente vai ter que conviver com muito mais ups and downs, assim, né? Então, isso já era claro até na proposta da Labora, mas como é que a gente deixa isso mais evidente, né, para a comunidade Labora, para a equipe Labora, para os clientes Labora, como é que a gente cria esse ambiente de well-being mesmo, né, de bem-estar, de economia de bem-estar. Eu acho que essa é uma chave muito importante que a gente tem que virar, né? E realmente parar de achar que qual que é o bom emprego? É porque você está ganhando muito? Não, é porque ele me traz mais bem-estar. Acho que essa passa a ser a primeira prioridade, né? A segunda, claro, que tem que pagar também, tem que dar condição, mas o ambiente que traz o bem-estar, para mim, vai ser a chave do nosso sucesso enquanto empresa, do nosso sucesso enquanto profissional, né? Enquanto pessoal, isso me veio bem conexão dos dois encontros, né? Acho que é uma mensagem bem inspiradora aí para a gente terminar, né, esse nosso encontro. Queria te agradecer muito, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. E é isso, vamos aproveitar a vida, então, e repensar o RH no nosso cotidiano. Obrigada a todos e a todos. Vai lá, Sérgio. Não, é porque assim, você falou aproveitar a vida, e é isso, assim, acho que essa é a quebra, né? Porque antes eu comecei a trabalhar e falava assim, olha, qualidade de trabalho é você trabalhar das 9 às 6 e aproveitar a vida depois, né? E para mim, está parecendo que cada vez mais a qualidade de vida vai ser assim, um trabalho que realmente vai me trazer o bem-estar, né? É claro que eu não vou abrir mão das minhas coisas, mas aquela separação, né, do que é o pessoal, do que é o profissional, os limites do que é funcionário, do que é terceiro, né, do que é férias, do que é trabalho, e isso é muito desafiador, né?
para os RHs, para as leis trabalhistas, para os profissionais, para os chefes, para a confiança que você tem. Então, mas esse é o mundo, acho que não consigo ver um mundo muito diferente desse, né? Enfim. Certeza, a gente aprendeu muito nesse sentido durante a pandemia, né, também. É um bom... Sim, acho que isso veio para ficar. Acelerou essa visão, né? Acelerou Eu essa acho que visão. isso veio mais para ficar do que se vai ser home office ou se vai trabalhar na empresa, sabe? Essa discussão é menor, né? A discussão maior é o bem-estar, né? Tem toda a razão, Mi. Muito legal. Obrigada. A gente segue em contato. Para quem está aqui tem mais interesse em conhecer sobre a Liga Labora, por favor, entre em contato comigo. Eu deixei meu e-mail no começo. Vou deixar aqui, desculpa que eu estou no celular, que caiu na internet. Vou deixar aqui meu e-mail, é mdomenic@labora.tech. Podem entrar. E eu queria reforçar o convite que a Mi fez no começo, que assim, todo mundo que está aqui, se já não está no Liga Labora, começar a participar, seja como voluntário nas sessões de mentoria, seja na própria comunidade Labora, seja atraindo, né, oportunidades e parceiros, aqui como a Lizzy trouxe, assim, a gente só vai conseguir fazer isso juntos, né? Se a gente é o benchmark, então a gente vai precisar, para muitas coisas, outras coisas a gente vai ter outros benchmarks, mas a gente vai precisar dessa comunidade, da força dessa comunidade muito ativa, né? Então, os convites que a Mi fez no começo, se alguém perdeu algum, escreve para ela e ela vai colocar, para realmente a gente colocar aí uma energia centrada para fazer acontecer esse negócio aqui.